Bem, agora vamos fazer os gráficos. O primeiro gráfico normalmente que a gente faz é com relação à variância explicada. Então vou chamar de VAR-ESP. Essa variância explicada, eu vou construir aqui uma matriz onde eu vou colocar os valores de componentes, o número de componentes que eu quero utilizar, os componentes, normalmente os valores das variâncias explicadas e a variância acumulada. Então vou colocar primeiro um vetor contendo o número de componentes que eu quero, então eu vou de 1 até o número de componentes, que é ncomp, que nós definimos. Vou colocar ela transposta, então quando eu determino isso aqui, eu vou ter um vetor coluna com o número de componentes que eu quero utilizar. Agora eu preciso determinar a variância aplicada por cada um desses componentes. Se eu digitar o meu valor, eu tenho todos os autovalores determinados. Então o que eu vou fazer é determinar quanto de informação tem cada um desses componentes. Então vou chamar de valor 2 vai ser igual ao valor. Vou dividir cada um desses valores. Então ponto dividido pela a soma do meu valor. Então aqui eu tenho a quantidade de informação em cada uma dessas minhas variáveis. Então vou multiplicar por 100 para ter esse valor percentual. Então quando eu faço isso agora, sim eu tenho o valor percentual. Primeira variável 62%, 23%, 10% e assim por diante. Então aqui agora eu vou colocar esse valor 2, vou colocar somente de 1 até o número de componentes, né, que é a variável ncomp. Então agora eu só tenho as três primeiras. E depois, por último aqui, eu vou colocar a soma acumulada. Vou fazer a soma acumulada desses valores aqui. Então, já vou copiar esse segundo aqui, colocar aqui dentro. Então, já tenho o valor acumulado. As três primeiras eu tenho 96% de informação. Então, fecho. Então, esse variância aplicada, eu tenho as componentes 1, 2 e 3, não tem tempo. A primeira componente 62,38% de informação, a segunda 23% de informação, a soma das duas primeiras dá 85%, e a terceira componente eu tenho 10% de informação, e a soma das três primeiras eu tenho 96% de variância aplicada. Bem, agora eu vou fazer um gráfico, fazer um screen plot desses dados. Então eu vou fazer primeiro um gráfico de barras, onde eu vou colocar essa variável que eu criei, var_esp. Só vou pegar a primeira coluna dela pela segunda. Então tem a primeira, a segunda e a terceira componente. Então vou dar nome agora ao eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então o eixo das abscissas, então vou dar o nome de número de componentes. E o eixo das ordenadas, de variância explicada. Bem, se eu quiser aumentar a fonte, vamos alterar a fonte aqui, vamos colocar uma fonte 14, que dá um destaque no meu gráfico. Então eu tenho aqui o número de componentes e a variância aplicada. Então tem a primeira, a segunda e a terceira. Se eu quiser colocar aqui também um gráfico colocar junto um gráfico com a variância acumulada, eu posso fazer também. Posso colocar aqui. Vamos
vamos adicionar isso aqui. Então vou dar um rodon e agora eu vou fazer um plot. Só que esse plot agora eu vou colocar essa variância de similar ao que está aqui, só que agora eu vou colocar a variância acumulada, que é a terceira coluna. Vou colocar essa terceira coluna da variância acumulada. E vou colocar um marcador para ela. Vou colocar aqui colocar uma cor vermelha com um marcador asterisco. E vou repetir sem o asterisco. Isso para ter o ponto, para ter os dois marcadores juntos. E vou fechar. Vamos ver como que vai ficar esse gráfico agora. Então eu tenho dessa forma, eu tenho o asterisco e tenho a minha curva junto. Então eu tenho o número de componentes e a variância explicada. Então a primeira figura está aqui, esse screen plot. Na segunda figura, vamos fazer o gráfico dos scores. Então, vou fazer um plot. A matriz de scores é a matriz T. Então, eu tenho o primeiro, né, o primeiro componente. Vou plotar o primeiro pelo segundo. E aqui eu vou utilizar um marcador. Vamos colocar um marcador azul. Então, eu tenho meus dados com esse marcador azul. Agora eu vou colocar o nome nos eixos. Para colocar o nome nos eixos, então vou chamar de C1. Então vou mandar imprimir esse nome scores na PC1 e vou colocar um valor com duas casas decimais e vou pegar a primeira linha, a segunda coluna, ou seja, a primeira componente, aqui a segunda componente, e depois vou botar a primeira componente no valor de X label e o segundo no Y label. Então agora, quando eu executo, eu vou ter a quantidade de informação que eu tenho na primeira componente e a quantidade de informação que eu tenho na segunda componente. E por último, o terceiro gráfico, o gráfico de loads, onde eu tenho os meus valores de P, a minha matriz P. Então aqui está a minha matriz P. Então normalmente esse gráfico de load nós fazemos através de um plot. Então aqui eu já tenho o meu valor de P transposto, eu tenho pegar todas as linhas, vírgula, a primeira coluna somente. Então, nesse caso, minha matriz P, eu costumo fazer o plot dela com relação a cada um dos componentes que eu quero utilizar. Então, faço 2 pontos, ncomp. Okay? No caso, fica assim porque é um conjunto de dados que eu não espectrais, mas normalmente utilizamos para dados espectrais, eu vou ter um perfil espectral. No caso, o eixo X e o eixo Y, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, é preferível deixar para cada um dos trabalhos. E a quantidade de informação depois adicionar a posteriori também, onde eu coloco a legenda e cada um desses componentes. Então essa primeira parte de fazer os gráficos, ela praticamente está pronta. Então, para facilitar essa parte gráfica, eu vou colocar aqui a figura 1. Então, eu faço a primeira figura, vou dar um espaço, essa aqui vai ser a primeira figura, essa aqui será a segunda. Então, tem as 3 figuras. Agora eu vou colocar, na próxima aula, eu vou arranjar isso tudo aqui em uma function.